Graça e paz. Estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos estar meditando no texto de Lucas, capítulo 15, versículo 12. A parábola aqui do filho pródigo. Nós vamos entender qual era o contexto que Jesus estava trazendo esse ensinamento e a aplicação dele para os nossos dias. Nós percebemos aqui no versículo 1 e no versículo 2 de Lucas capítulo 15, o seguinte, olha: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, quando Jesus começa a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida aqui, a parábola da dracma, quais eram os ensinamentos que Jesus queria, através dessas comparações, trazer para nós? Hoje eu quero falar sobre o filho pródigo. Pois bem, os fariseus e os escribas, eles representam o filho mais velho, ou seja, a tradição. Cumpra as regras e você será salvo. Faça tudo direitinho e você vai ser bem sucedido. Nós entendemos que a graça ela é suficiente. Porém, o filho mais novo também representa os de fora, não é? Aqueles que, não, pode-se tudo está liberado, a graça é suficiente. Então Jesus vem e aborda essas duas situações: o filho mais velho, os fariseus e os escribas, e o filho mais novo, não é? Os publicanos e os pecadores. Agora, o que eu quero que você entenda através do estudo de hoje? Essas duas posições no texto, elas estão sendo confrontadas e condenadas pelo Senhor Jesus. Não há uma aprovação nem para o que fica em casa, nem para o que sai. Então nós vamos entender o que Jesus de fato estava tentando passar para aquela geração e para a nossa geração atual. Nós vemos aqui que os dois queriam, na verdade, era controlar o pai, usar o pai em benefício próprio, tanto o mais velho quanto o mais novo. Isso está muito claro aqui no versículo 12, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá parte da fazenda, parte da minha herança que me cabe, eu quero. No versículo 29, o mais velho vai dizer: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Está vendo? O mais novo está dizendo: me dá aquilo que é meu, eu quero. O mais velho está dizendo: o senhor nunca me deu um cabrito. Embora, querido, nós entendemos que a amizade conquistada na beira de churrasqueira só dura enquanto se tem carne. Mas enfim, a minha pergunta para você que está me assistindo agora, você que vai me acompanhar pelo blog ou pela rádio, vamos analisar aqui esse ponto: amamos a Deus por aquilo que Deus é na nossa vida, ou amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele está dizendo o seguinte: se esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, nós não podemos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu, a salvação gratuita mediante o seu Filho Jesus. Na obediência mecânica não se vê alegria. É o que nós percebemos no filho mais velho, que representam aqui os fariseus e os escribas. Não há alegria no serviço. Há tantos anos que te sirvo, eu não tenho nem prazer, eu não posso nem me divertir um pouquinho, só nunca me deu nada. Olha bem para você ver, meu irmão, tudo aquilo que a gente faz de forma mecânica não tem muito valor, não é legal. Olha bem para você ver, quando a gente observa em Lucas, leia comigo, no capítulo 10, do 25 ao 28, nós temos também a seguinte passagem, diz assim, olha: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse:
Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Devemos reconhecer que o irmão mais velho possuía algumas atitudes louváveis, comparados ao irmão, quase um santo, o irmão mais velho. No entanto, o mais importante foi negligenciado, que é o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. Você já notou que muitas pessoas, de uma forma muito equivocada, interpretam um texto de Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse texto se interpreta dessa maneira. Muitas pessoas dizem assim como eu quero ser tratado, eu devo tratar. Mas, no entanto, nós temos que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Vou te dar um exemplo. Você convida alguém para ir almoçar na sua casa. Você faz a comida que o seu convidado gosta ou a que você gosta? Talvez o seu paladar, o seu gosto, não seja o mesmo da pessoa que você está convidando. Então, a aplicação do versículo é: trate as outras pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E aí sim haverá uma reciprocidade em relação a você também. Então, é isso que Jesus está enfatizando aqui. O irmão mais velho deveria ser o responsável pelo cuidado do irmão mais novo. Amar o próximo como a nós mesmos, tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Na parábola de Lucas 10, do versículo 30 ao 37, nós temos ali a passagem do homem que foi espancado e ficou à beira do caminho. Nós temos o sacerdote, temos o levita e temos o homem que foi espancado. No entanto, o sacerdote e o levita não o buscaram, não se achegou ao próximo, mesmo sendo da própria pátria, mesmo sendo um judeu caído. Um samaritano, um estrangeiro é que se compadece. Jesus ali, meu irmão, é esse estrangeiro. Ele é o que chega perto, porque quem ama cuida, quem ama se preocupa, quem ama se esforça, quem ama renuncia a viagem e fica para cuidar, para pagar a despesa. Foi o que Jesus está falando aqui nessa parábola de Lucas 10, no versículo 30 ao 37 do bom samaritano. Então analisa comigo. O pai não foi buscar, o irmão mais velho também não, mesmo ele sendo herdeiro, rico, ele deveria ter ido e ter buscado. Olha o que diz em 1 João, no capítulo 3, no versículo de número 17, nós temos uma grande lição aqui. Diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que ficou em casa era rico, já era dono de tudo. A parte da herança também já tinha sido dividida. Se lembra? Quando o mais novo pegou o que era seu, o que sobrou era do irmão mais velho. No entanto, o pai não foi buscá-lo, o irmão mais velho não se preocupou. Quantas famílias nós vemos hoje enfrentando lutas, dificuldades, e ninguém está nem aí para isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo 5, no versículo 8, ele diz: quem não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Então essa é a lição que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Onde o irmão mais velho fracassou, Jesus foi lá e substituiu. Meu irmão, Jesus é aquele que vai onde ninguém quer ir. Quando nós vemos lá na parábola do samaritano, os fariseus, os publicanos, ou o sacerdote e o levita, os estudiosos da lei, os que tinham conhecimento, fizeram vista grossa. No entanto, o pecador que estava lá caído, Jesus foi e o resgatou. Essa é a lição que nós precisamos aprender. Você já notou que nas nossas igrejas, quando alguém falha, a igreja, ao invés de acolher, vira as costas? Mas quando é uma pessoa que está vindo lá do mundão, com a vida toda destruída, avacalhada, está chegando para a igreja, entrega a vida a Cristo, a igreja levanta essa pessoa como um troféu. Não deveria ser feito o mesmo critério para aqueles que estão dentro e falham?
Analisa comigo. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai buscá-la e se alegra. E são essas as citações que nós estamos vendo aqui no Evangelho. O pastor abriu mão das 99 e foi buscar aquela que estava perdida. Meu irmão, só o homem inteligente abre mão das 99 para se preocupar por uma. Porque se você não valorizar as pequenas perdas, você vai perder tudo. Então nós precisamos entender isso. Na parábola da dracma perdida, a mulher vai buscar e quando ela encontra, se alegra. A dracma também está ilustrando algo que está perdido dentro de casa. Quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja? Vamos entender as parábolas? A ovelha perdida é o crente que está perdido do mundo. A dracma perdida são crentes que estão perdidos dentro da própria igreja. E nós precisamos resgatá-los para a glória de Deus. Meu irmão, quais são os valores que estão sendo perdidos dentro da sua casa, dentro da sua igreja? O respeito, a comunicação, a solidariedade, a cumplicidade. Precisamos resgatar isso para a glória de Deus. Porque o irmão mais velho não se alegrou com o retorno do irmão mais novo? Você já parou para se fazer essa pergunta? O que levou esse irmão mais velho a não querer entrar e participar da festa? Anunciou, olha bem, abertamente os pecados do irmão, mas foi incapaz de ver os próprios pecados. Ele falou: esse teu filho perdeu tudo, esse irresponsável agora vem aí e vai fazer festa para ele? E os pecados dele, que ele não está citando? Em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Olha, eu não sou como esse miserável aí não. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu participo de todas as campanhas da igreja. Agora esse miserável está aí e vai fazer festa para ele? Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa. Hoje quem caiu foi fulano, e amanhã pode ser você. Então você deve olhar com um olhar de misericórdia. Por que eu posso te dizer isso? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que cuida estar de pé, ore, não caia. Então, meu irmão, toma cuidado antes de você julgar as pessoas, antes de você sentenciá-las e condená-las. Você pode ser a próxima vítima. O diabo está aí e ele quer derrubar as pessoas. Então toma cuidado no nome de Jesus. Amém? Avançando aqui no estudo, como Jonas, o irmão mais velho, fazia a vontade de Deus, mas não fazia de coração. Jonas, quando foi para Nínive, foi na marra, foi no ventre do peixe. Está lembrado? Ele não foi por vontade própria, por uma espontaneidade, ele foi obrigado. Assim, muitas pessoas na igreja hoje estão também fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo à força, por obrigação e não por amor. Analisa comigo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 6. No filho mais velho não há alegria ao servir, apenas faz isso por interesse. Você já notou que muitas pessoas só servem por interesse? Porque querem alguma coisa? É estranho perceber o diálogo amigável com o servo e a rispidez com o pai, a indiferença com o irmão. O mais velho chegou: ô meu amigo, o que está acontecendo aí? Papai está fazendo festa? Como é que é? Com o empregado conversou maravilhosamente bem, mas com o pai e em relação ao irmão, uma tremenda indiferença. Há pessoas que, se tratassem os amigos como ele trata a família, os amigos dele já teriam lhe dado uma surra. Nós precisamos mudar esse conceito. Meu irmão, Jesus, através dessa palavra, está chamando a sua atenção para que você reveja algumas posições suas. Na parábola aqui do filho perdido, quem deveria ter ido buscar esse rapaz? Quem deveria ter ido lá e resgatado esse garoto? Olha comigo
Mateus capítulo 18, no versículo 15, e diz assim as Escrituras: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Olha aí para você ver. Se o mais velho se sentiu ofendido e prejudicado, era ele que deveria ter ido atrás do irmão mais novo, para tentar trazer a esse irmão uma consciência, juízo. Meu irmão, mas não foi o que aconteceu. Ele, caindo em si, o mais novo, isso significa que ele estava fora de si. É o que nós percebemos aqui, no versículo 17, Lucas 15, 17. Então, caindo em si, então eu vejo que esse garoto ele não estava no seu normal. Ele foi impulsionado pela sua juventude, inexperiência, imaturidade, muitas vezes não reconhecida pelos mais velhos. Você já notou que as pessoas mais velhas se esquecem que já foram novas e que se precipitaram, que também de alguma maneira agiram de forma precipitada? É isso que nós, como povo de Deus, precisamos parar para prestar atenção. É como uma mãe de 45 conversando com a jovem de 15. Essa jovem de 15, minha irmã, não vai te entender. Você sabe por quê? Porque você tem 45 e ela 15. Mas você, irmã, já teve 15. Então você precisa descer para falar no mesmo nível, para que ela possa te entender. E é isso aqui que nós precisamos entender. Em Marcos 14, no versículo 72, nós vamos ver uma questão em relação ao apóstolo Pedro, muito interessante aqui, olha. Marcos 14, versículo de número 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Olha bem, até Pedro, quando nega Jesus, ele não estava no seu normal. Nós precisamos, antes de julgar, pré-julgar as pessoas, entender essas pessoas, para daí então nós vamos poder aceitar facilmente. Se você não entende as pessoas, você nunca vai conseguir amar essa pessoa, ok? Se você não entender os motivos por que ela age daquela maneira, você nunca vai conseguir perdoá-la. O arrependimento implica em sentimento, tristeza pelo pecado. É o que nós estamos vendo aqui na vida de Pedro. E uma decisão por mudança. Em 2 Coríntios 5,17 diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Então, meu irmão, precisamos andar em novidade de vida. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é por nós mesmos, não. É a misericórdia do Senhor. Aqui em Romanos, no capítulo 2, no versículo de número 4, olha o que diz a palavra: ou tu despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que produz e conduz ao arrependimento? Olha aí para você ver. Não confunda a longanimidade de Deus como pode pecar à vontade, pode fazer o que você quiser, que eu sempre vou te perdoar. Meu irmão, Deus também é tzidkenu, Ele é justiça, e a qualquer momento Ele vai derramar juízo sobre a sua vida. Então a hora do arrependimento é agora. A hora de nos voltarmos para Deus tem que ser nesse dia que se chama hoje. Em Apocalipse capítulo 2, 21 diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus está te dando tempo para que você caia em si e queira retornar. Agora analisa aqui comigo. O verdadeiro arrependimento não implica apenas a mente e as emoções, mas também a volição, ou seja, a vontade. Em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo de número 10, a Bíblia nos dá a seguinte mensagem: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, meu irmão, o que eu tenho que entender aqui? Olha, levantar-me-ei, foi o que esse jovem falou.
Lá em Ezequiel 2:1 diz: ponha-te de pé e o Senhor falará contigo. Olha bem, levantar-me-ei, irei. Olha bem, Tiago capítulo 2, vamos ver aqui o que nos ensina também o apóstolo Tiago na sua carta. Tiago 2, versículo 8, está escrito: se vós contudo observais a lei, rege-a segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Olha aí, é isso que a Bíblia está nos ensinando. E lhe direi, estamos falando aqui, olha, de atitude. Eu vou chegar, eu vou me levantar, eu vou, olha a progressividade de uma pessoa quando ela de fato se arrepende. Aqui em Romanos também, no capítulo 10 de Romanos, no versículo de número 10, também temos uma outra admoestação para nós. Olha, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meu irmão, atitude, você tem que verbalizar, pôr para fora, não pode ficar só para você. Eu vou me levantar, vou até meu pai e chegando lá eu vou falar para ele: pequei. Eu não vou falar pequei porque fulano fez, porque Beltrano fez assado, não. Eu vou assumir a responsabilidade que eu fiz, assim como fez Davi lá em 2 Samuel capítulo 12, no versículo 13, quando ele diz: pequei. Pequei porque eu quis pecar, fiz porque fiz. Então, meu irmão, precisamos ter isso. O filho envergonhou o pai, a família, a vila onde ele morava, e de acordo com a lei, ele deveria ser morto por apedrejamento. Está lá em Deuteronômio, e essa lição aqui eu quero te mostrar porque eu acho ela tremenda para nós. Deuteronômio capítulo 21, nós vamos entender aqui através de uma pergunta que eu quero fazer para você que me assiste. Deuteronômio 21, do 18 ao 21 diz assim: se alguém tiver um filho contumaz rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, se seu pai e sua mãe o pegar, o levarão ao sacerdote, ao ancião da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Agora eu faço para você uma pergunta: por que o pai, quando viu o filho, saiu correndo para o abraçar? Porque havia um princípio, havia uma cultura, que se aquele garoto fosse pego ali, voltando nas circunstâncias que ele voltava, poderia ser apedrejado até a morte. Então quando o pai correu e abraçou o filho, ele então estava disposto a tomar as pedradas em lugar do filho. Quando ele diz: põe roupas, põe um anel, calce-lhe os pés, aquele pai estava simplesmente dizendo: ninguém toca nele, ele é meu filho, eu o amo, eu o quero bem. Meu irmão, isso também nós podemos ver lá no comentário de Wisber, está lá muito claro isso. Pode ir lá e conferir o que eu estou te falando, não é? Nós precisamos entender isso, o amor de Deus que nos abraça. O pai não quis nem ouvir o filho. O filho está: pai, eu pequei. O pai já dizia: tragam a roupa. Nem roupa mais o garoto tinha. O pai mandou fazer o quê? Tragam a minha e põe nele. Sabe o que eu estou aprendendo? Jesus vai tirar esses trapos de imundície. Jesus vai te colocar uma roupa nova. Ele vai te vestir com vestes, irmão, de justiça, segundo a palavra. Deus ama o mundo todo, e no entanto, nem todo mundo é salvo. Somos salvos pela graça de Deus. Não é porque Deus ama todo mundo que todos serão salvos. Isso depende de decisão que só você, meu irmão, pode tomar no nome de Jesus. A Bíblia nos diz aqui em Efésios capítulo 2, acompanhe aí comigo, do versículo 8 ao versículo 10: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus,
de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos salvos pela graça de Deus, somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Meu irmão, em nome do Senhor, você precisa voltar para casa, se arrepender, voltar para a presença de Deus. Em Tiago capítulo 3, do 3 ao 7 diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Senhor, o seu amor com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meu irmão, Jesus ama você, Deus ama você, porque Deus te amou tanto, porque Ele nos amou tanto, Ele deu o seu Filho por nós. Ele aprendeu a lição. Ao invés de dizer ao Pai, dai-me, Ele disse, trata-me. Olha como é que mudou. Lá no início Ele está dizendo, Pai, me dá a parte que me cabe, no versículo 12 de Lucas 15. Agora esse filho mudou. Ele está dizendo, Pai, trata-me como um dos teus empregados. Meu irmão, em Hebreus 5,8 diz que o filho aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Às vezes os problemas são métodos que Deus usa para nos ensinar lições. Eu quero dizer para você, Deus quer tratar com você. Ele quer colocar um anel no seu dedo e uma melhor roupa. Meu irmão, quando nós olhamos aqui em Gênesis, eu quero encerrar essa palavra citando para você esses textos. Em Gênesis 41, no versículo de número 42, olha o que diz a palavra. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer honrar você. Deus quer te colocar em lugar de honra, quer tirar esses trapos. Olha o que diz Isaías 61, versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Deus quer te dar roupas de justiça, mas é preciso que você se levante, que você tome uma decisão. Então eu encerro essa palavra dizendo para você, a parábola do filho pródigo, Jesus falava para os escribas e para os fariseus, para os publicanos e para os pecadores. Os fariseus e os escribas eram representados aqui pelo filho mais velho, enquanto que os publicanos e pecadores pelo filho mais novo. Meu irmão, hoje é o tempo, esse é o momento, que o Senhor Jesus possa prosperar essa palavra no teu coração, e que você se lembre onde caiu e se levante. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo estudo, querendo Deus.